O Estelar ele se insere numa grande perspectiva mais teórica sobre as possibilidades de exercício da universidade. Em outras palavras, as concepções de universidade. Ele vem dessas, a partir de uma concepção de universidade. Nós temos universidades em várias perspectivas. Nós temos uma universidade que produz quadros para o Estado. Nós temos universidades que voltada exclusivamente com a produção do conhecimento. Nós temos universidades pensando, não é, vamos dizer, a produção de um conhecimento útil e até utilitário. E nós assumimos uma perspectiva de universidade voltada então a uma produção de conhecimento, sim, que faça ensino, que faça pesquisa, que faça extensão e, pela extensão, chegar aos produtos a serem pesquisados, porque ele vem respaldado das necessidades de um povo, de uma comunidade. O Estelar, portanto, ele se insere nessa visão de universidade. Ele é um grupo vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, aqui no nosso país, e vinculado também à pós-graduação em educação, aqui o PPGE, da Universidade Federal da Paraíba. Portanto, ele é um grupo de pesquisa em que vamos buscar a produção, os problemas da pesquisa na sociedade, através dos seus projetos de extensão. Uma das questões que a gente estuda, não é? No Estelar, a gente, além de pesquisa, mas também a gente estuda teorias na própria organização dessas pesquisas. Uma dessas teorias, desse caminho, dessas pesquisas, é a educação popular. Então, a educação popular, ela é toda recheada, ela é toda permeada de técnicas, de práticas, de um exercício de educação em que promove, ou que busca a promoção da pessoa humana. Portanto, nós estamos bem engajados na perspectiva freiriana de fazer educação, mas de Freire as metodologias que nos conduzem a ajudar aos outros a participarem. Portanto, são metodologias caracterizadamente como voltadas à promoção do sujeito para que ele seja seus agentes mesmo de sua história. Portanto, metodologias no Estelar, nós trabalhamos com essas técnicas da educação popular. Trabalhamos, é possível de se ter trabalhos do campo mais de cunho científico, do método científico. Nós podemos ter metodologias voltadas mais ao campo da fenomenologia também, nesse campo da interpretação e da hermenêutica. Há projetos de dissertação e de doutoramentos voltados a esse campo. E tudo isso banhado, vamos dizer assim, pela metodologia da dialética, aquela metodologia em que o pesquisador, ele, a partir do mundo concreto mesmo, ele extraindo o seu problema a ser estudado, reflete sobre ele num segundo movimento de pensar e, finalmente, a partir, depois dessa reflexão, a tomada de decisões desse primeiro seminário nacional, que é produto já de outros 2 seminários feitos anteriormente e agora juntamente com a ANEPOP, não é, que é uma organização ou uma prática no meio estudantil, no sentido de aglutinar os estudantes nessa perspectiva de um exercício universitário, mais comprometidos com aqueles mais carentes do nosso país, da nossa região, do nosso lugar, João Pessoa, etc. Então, esse seminário tem a seguinte importância, que é uma importância profundamente política, que é a gente aglutinar aqui em João Pessoa, juntar o mais possível, é como se fosse assim, um convite, não é? Como fosse pesquisadores, estudantada universitária brasileira, quem tiver afim dessa perspectiva, dessa visão acadêmica, dessa visão universitária, dessa visão de fazer extensão, venha para João Pessoa. Nós estamos realizando aqui um grande encontro sobre isso. Nesse sentido, um papel importantíssimo desse primeiro seminário nacional é um papel político, de aglutinador
não é de todos aqueles que estão envolvidos nesse tipo de trabalho. E uma grande surpresa nossa é que a gente descobriu que a gente nesse país inteiro com as mesmas perspectivas nossas, isso é, comprometimento com a promoção da cidadania das pessoas. E essa cidadania significa o quê? A gente realizar, ajudar também pelas práticas em extensão aquelas outras pessoas para que elas sejam elas mesmas, como eu já repetia, sejam sujeitos de sua história. Não? Eu considero da maior importância esse caráter totalmente gratuito, porque ele vem de encontro àquilo que é a finalidade da universidade pública, gratuita e aberta para todos que se interessam pela temática que está sendo discutida. Realizar esse evento foi um desafio que mobilizou todo o grupo de pesquisa estelar, mais a ANEPOP, desde o início do ano, em reuniões de planejamento e também a busca de parceria com outras instituições, a exemplo do IFET, de órgãos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para que se conseguisse aglutinar os meios necessários para a realização do evento. A universidade cedendo as instalações para alojamento de parte do pessoal que veio de fora, cedendo passagem para alguns pesquisadores que vieram de outros estados. A montagem do próprio evento também foi um desafio bastante motivador e que fez que cada um de nós tivesse que desprender bastante energia para se conseguir fazer esse evento. Mas a gente observa que tudo isso valeu a pena porque conseguimos realizar um evento que, numa primeira visão, conseguiu atingir os objetivos, até ultrapassar os objetivos que foram estabelecidos pela equipe organizadora. Eu considero que esses dois eventos foram um marco, né, dentro de uma estrutura nova, dentro daquilo que se apresentou no campo da pós-graduação e da pesquisa e extensão popular. E considero também que o formato com que ele foi apresentado, né, é algo que traz em si as características da extensão popular. Um seminário que foi democrático na sua estruturação, constituído de rodas de conversa, dentro de uma proposta metodológica que, de fato, né, deu voz e deu visibilidade àquilo que se está fazendo a nível da UFPB e a nível nacional em termos de extensão popular e de pesquisa nesta área. A UFPB é, sem sombra de dúvida, uma referência nacional em extensão universitária e em extensão universitária popular. E nesse campo, na sua caminhada e nessa trajetória do fazer acadêmico no formato da extensão, a gente percebe claramente que se fortalece uma grande linha, né, de formação e de pesquisa na área de extensão popular através do programa de pós-graduação em educação, do Centro de Educação, e através do próprio grupo estelar. Então, isso que a gente vivencia hoje é, sem sombra de dúvidas, né, algo que fortalece o conhecimento e a produção de conhecimento nesse campo dentro da UFPB, né, e a nível nacional tem uma repercussão, uma vez que se fortalece vínculos a partir desses eventos, se fortalecem vínculos e se cria novos canais de comunicação e de rede. Então, no nosso segundo seminário, né, de extensão, de pesquisa e extensão popular, a gente conseguiu fazer uma linha de comunicação direta com o estado de Goiás, salvo engano,
E essas relações, elas se fortalecem. Então, nós tivemos aqui a participação de várias pessoas e pesquisadores de vários estados do país, e essa troca, sem sombra de dúvidas, enriquece e fortalece o veio da pesquisa e da extensão a nível nacional. Essa formação de canais, né, de rede de troca de experiência, ela é muito importante dentro do campo do fazer acadêmico. A experiência de um lugar não se reproduz no outro, mas ela ajuda a refletir, ela ajuda a amadurecer uma prática que já existe, a se incorporar alguns movimentos dessas vivências que são trocadas, e isso faz com que todo o processo de aprendizagem ele seja fortalecido. O que a gente, né, busca é uma extensão que seja, né, que tenha um fazer solidificado no campo comunitário, mas também que tenha um fazer solidificado no campo teórico, no campo acadêmico, que seja uma extensão que possa ser sistematizada, que possa ser metodologicamente defendida e que possa ser publicizada. E eu acho que essas experiências, esse movimento, a partir de um evento, ele desencadeia, né, uma série de mudanças dentro de cada projeto, dentro de cada ação, de cada visão de cada extensionista, né? E refaz e faz um crescimento e refaz esse fazer. Então ninguém vem para um evento e sai desse evento da mesma forma. A gente começa a repensar, a partir do que a gente viu, do que a gente conseguiu dialogar com o outro, a gente refaz as nossas próprias visões, as nossas próprias análises sobre o nosso próprio fazer. Então eu considero que esses eventos eles são marcos, no sentido de que do que eles podem trazer como consequência, do potencial que eles têm como consequência para a mudança da visão de cada um, individualmente, e do coletivo enquanto grupo de trabalho. Um evento dessa natureza que trabalha com a pesquisa em extensão é quase que raro no país, né? Nós temos muitos eventos, muitos seminários, muitos encontros nacionais que trabalham com a pesquisa, mas pesquisa em extensão popular, essa é quase uma inovação, né? Então, um evento como este, no Nordeste, né, que conseguiu agregar pesquisadores, estudiosos da temática de todas as regiões do país, né, é uma coisa quase que singular, né? Não chega a ser inédita, mas uma importância muito grande. Então, a avaliação mais positiva possível, né? E a forma, a que destaca aqui a forma metodológica, que também é um evento que foi tratado quebrando um pouco a estrutura tradicional de seminários feitos em auditórios, com trabalhos apresentados sem discussão ampla, né? Esta foi uma inovação que esse seminário trouxe. Então, isso é importante porque aproxima a linguagem, faz com que tanto o acadêmico quanto o popular se reconheçam enquanto a necessidade de falar o que o outro entenda, né? E para a universidade, para os acadêmicos, é uma importância singular, porque nos leva a refletir o quanto que nós precisamos nos aproximar mais daquilo que nós propusemos enquanto ação de extensão. O campo de pesquisa que se abre sempre esteve aberto, mas que nunca encontrou dentro da própria estrutura do programa de pós-graduação e extensão, pós-graduação em educação, a UFPB e demais programas de pós-graduação em educação, um campo de pesquisa voltado exclusivamente para a extensão. Pesquisa em extensão. Por quê? Porque normalmente ou fazia só ações de extensão isoladas, mas nunca com um olhar ou com uma preocupação de olhar como essas ações estavam sendo feitas, quais as suas consequências, quais as suas influências, no que metodologicamente estavam acertando ou estavam deixando a desejar. Então, para o programa de pós-graduação, é uma nova linha, um novo campo de trabalho de pesquisa que se abre com uma importância muito grande. A diferença, e a diferença positiva nesse sentido, é porque quase todos os pesquisadores do programa ou de outros programas estão diretamente engajados com a ação de extensão. Isso faz com que a pesquisa seja enriquecida. Para a graduação, abre uma perspectiva muito grande, primeiro, de afirmação de conteúdo e de aproximação entre teoria e prática. Alunos de graduação vivenciando experiências ditadas
por atores sociais das comunidades onde o trabalho de extensão está sendo feito, ouvindo e discutindo com pesquisadores os seus relatos de experiências, faz com que ele, enquanto graduando, comece a encontrar também um caminho de afirmação da sua profissão, seja ela qual for o curso for, né? Porque a extensão tem campo, é um campo vasto e fértil para todas as áreas do conhecimento. Então, é um evento que consiga aproximar sempre que possível, né, a graduação da pós-graduação, vai estar sempre possibilitando esse intercâmbio muito promissor, muito gratificante, né, e muito científico, porque é onde se discute ciência de forma verdadeira. A ANEPOP, a Articulação Nacional de Extensão Popular, é um grupo, um coletivo que reúne extensionistas de todo o Brasil, sejam eles professores, estudantes, seja pessoas ligadas a comunidades e movimentos sociais, que vêm interagindo com a universidade por meio da extensão. E a ANEPOP, ela articula todas essas pessoas para atuar no movimento nacional de luta pelo fortalecimento da extensão popular, como atividade, como eixo reflexivo da própria universidade, importante para uma nova concepção de universidade. Então, a ANEPOP, ela representa um pouco, ela dá corpo, ela dá sentido a um movimento que existe por todo o Brasil, de pessoas que acreditam que se pode fazer uma extensão diferente da universidade, que se pode fazer uma relação universidade-sociedade diferenciada. Então, essas pessoas se reúnem na articulação e lá elas empreendem algumas atividades, elas fazem reivindicações, e a ANEPOP, então, é o que dá, vamos dizer, organicidade a isso. A relação da ANEPOP com o grupo de pesquisa em extensão popular estelar é uma relação de diálogo muito profundo, acho que sempre podendo se intensificar mais, assim, de parceria e de diálogo. Em que sentido? A ANEPOP, ela se configura como um movimento, ou seja, ela se preocupa muito em estar fortalecendo as iniciativas, em estar criando novas ações, em estar incentivando a criação de outras perspectivas para a extensão, em estar fazendo suas reivindicações, em estar se posicionando em algumas questões. Ela está muito preocupada com fazer extensão, né? E a ANEPOP, para mim, ela carrega um pouco uma lacuna, um obstáculo que é próprio das práticas de extensão popular, que é a produção do conhecimento. A todo momento se produz conhecimento nas práticas de extensão popular. Estudantes, professores, as comunidades, as pessoas nesse diálogo, elas estão produzindo conhecimento, estão produzindo sabedoria, mas há uma dificuldade nas práticas em sistematizar esse conhecimento, em tornar isso, vamos dizer assim, mais palpável, né, algo que se discuta, em ser a ciência, né, que se concebe tradicionalmente.